Paz, gente boa. Podcast Identidade PIB. Estamos felizes hoje. Convidado especial que vai falar para a gente hoje aqui coisas muito legais, muito jóia. E eu vou deixar o Rafael apresentar, porque é gente muito mais especial para ele ainda. E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui realmente com uma pessoa muito especial, pastor. Ela é líder do Ministério Infantil aqui da igreja, é uma esposa dedicada, mãe de 2 filhos lindos, o marido nem se fala, é uma coisa incrível. Então, sem mais delongas, como quase sempre eu digo, Elaine Mota, a nossa convidada de hoje, uma das líderes aqui do GD Kids. Olá a todos. Estou muito feliz em estar aqui e que Deus nos abençoe aí nesse tempinho que estaremos conversando. Muito bom. Então, Elaine, hoje vai ser difícil entrevistar a minha esposa. Que coisa, né, pastor? Mas vamos lá. A gente sempre começa aqui fazendo uma pergunta de como foi que começou a sua caminhada com Cristo. Como foi que você conheceu a Cristo? Como que aconteceu o seu estalo assim de falar, ó, Jesus Cristo é meu Salvador? Conta pra gente aí desde o início, por favor. Para eu contar essa minha conversão, né? Eu vou precisar contar uma historinha antes, tá? Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico. Meus pais sempre foram dedicados, né, à igreja, ao serviço. E meus pais se dedicaram sempre à música. E desde bebezinho, eu estava até conversando com a minha mãe, né? Desde bebezinho eles estavam ali e levavam a gente para tudo quanto era lugar. Inclusive, na igreja, eles tinham um conjunto de jovens de música, né? Chamado Shalom, que eles ensaiavam o coro jovem todo domingo, 8 horas da manhã. E aí eles me levava lá para a igreja também, e eu ficava andando lá no meio das pessoas e eles estavam ensaiando e preparando para o culto. E eles viajavam, né? E me levavam junto. Então, eu estava sempre envolvida com o trabalho deles. E envolvida com a igreja. E aos 9 anos, eu resolvi me batizar. E aí, me batizei aos 9 anos. Depois, com 10 anos, a gente veio para Itatiaia. E aí, nós já viemos juntos aqui para a PIB de Itatiaia mesmo. E meus pais sempre trabalhando, né? Sempre envolvidos, né? No trabalho, no serviço. E aí, chegou a adolescência. Eu não fui uma adolescente assim, rebelde, que seguisse alguns caminhos errados. Mas eu tive alguns momentos, né? Inclusive, alguns momentos de não querer ir na igreja. Mas os meus pais eram sempre assim, deu domingo, tem programação, tem culto, tem que ir na igreja. E aí mesmo a gente chorando, reclamando, não, vai na igreja. E isso foi muito bom, porque a gente vinha, né, para os cultos e tal, e a sementinha ia sendo lançada no nosso coração. Inclusive, eu faço isso até hoje com os meus filhos, né? Porque às vezes dá aquela preguiça, mas a gente fala, não, temos que estar ali na igreja, é importante. E aí, a gente foi crescendo, passamos na adolescência, né? Passamos a juventude, eu conheci o Mota, e aí nós não começamos a namorar no início, mas depois, na juventude, a gente começou a namorar, enfim. E aí nós nos casamos, fomos para o Rio. No Rio, a gente foi procurar alguma igreja, e aí a gente achou uma igreja lá em Niterói, onde eu comecei a trabalhar com as crianças lá também. E lá, envolvida lá com o trabalho. Qual igreja que vocês foram trabalhar? Igreja Batista da Orla. Ela ficava lá em Charitas. E aí a gente eu esqueci o nome do pastor agora. Esqueci. Mas a gente estava lá também, trabalhando lá com as crianças. E depois... E aí a gente vê o mover de Deus, né, na nossa vida. Meus pais vieram para cá. E depois de um tempo, meu pai precisou ir para o Rio. Foi chamado de volta lá, porque ele trabalhava emprestado da aeronáutica. E aí ele teve que ir para o Rio. Quando ele foi para o Rio, ele foi
um ano e meio, mais ou menos, antes da Esther nascer. E aí, Você é sua filha mais velha? minha primeira filha. E aí, nesse período que minha mãe estava no Rio, minha avó ficou doente. E aí, minha mãe teve a oportunidade de cuidar da minha avó também, né? E aí, a gente vê o cuidado de Deus com isso também. E aí, a Esther nasceu. E nós precisávamos de ajuda para poder ficar com a Esther. Como meus pais moravam no Rio, nós nos mudamos para o Rio. Então, nós saímos de Niterói, mudamos lá para o Rio e fui para a minha igreja, que eu era quando eu nasci. E lá também a gente foi envolvida no serviço, né? Eu comecei a ficar servindo no Ministério de Mulheres lá, né, nessa igreja. Mas assim, todo lugar que eu servi nessa época, pastor. Eu era do ministério do genro do Eliseu. Eliseu é seu sogro. É, meu sogro. Quem é esse rapaz aí? Não, esse é o genro do Eliseu. Eu falei, então tá bom. E aí, em tudo isso, eu sentia que estava faltando alguma coisa, sabe? Eu servia, fazia as coisas na igreja e tudo, mas faltava alguma coisa. E aí, depois desse tempo, meu pai, Não, nós viemos embora. Nós viemos para cá porque a gente não estava trabalhando demais lá no Rio e não conseguíamos ter tempo de ficar com a Esther. E aí a gente resolveu empreender, vir para aqui, para Itatiaia, né, para Resende. E viemos com a cara e com a coragem. Meus pais ficaram lá, nós viemos para cá e voltamos aqui para a igreja. Mas quando nós voltamos, nós ficamos assim, meio que só observando, sabe? E nós voltamos e as pessoas eram totalmente diferentes da nossa época. E aí nós ficamos aqui, tudo. A Esther veio e meu pai voltou, ele conseguiu voltar. Ele tinha se aposentado? Não, foi assim, pastor. A gente foi pra lá, a neta tava lá. A gente veio pra cá, 3 meses depois eles voltaram. E meu sogro passou a descer, o Eliseu passou a descer pra trabalhar e a minha sogra ficou aqui pra cuidar da neta. O neto sempre mudam a vida dos avós, né? Aí eles estão sempre atrás. Com certeza. E aí, com isso, eles vieram pra cá de volta, né? E nós ficamos aqui. Eu comecei a trabalhar com as crianças aqui na igreja também. E fomos, né, vivendo. Até que o meu pai ficou doente, né? E aí a Esté já estava maiorzinha, ele ficou doente. E antes dele ficar doente, eu engravidei. De novo, não estava planejado nem nada, mas aí eu engravidei. E aí meu pai estava feliz, queria que fosse um menino, porque queria um menino. Mas aí ficou muito feliz e tudo, só que a doença já tinha começado, a gente não sabia. E aí depois de 3 meses, eu perdi. E aí foi assim, uma tristeza muito grande, né? Meu pai ficou muito, muito triste, a emoção dele estava muito intensa. E aí ele ficou muito abalado e tudo. E a gente ficou sem entender. Poxa, não tem nenhum problema, né? O Moto também não. E aí eu perdi, assim, enfim. Mas aí a gente conseguiu passar por essa e logo em seguida nós descobrimos a doença do meu pai. Então a gente já vê mais uma vez o cuidado de Deus, né? Porque se eu estivesse continuado, né, a gestação, talvez eu não conseguiria acompanhá-lo no período dele, né? Ali para acompanhá-lo no tratamento. E aí, durante todo o tratamento, tudo que a gente estava fazendo com ele, a gente estava envolvido na igreja, envolvido com Cristo. E quando meu pai ele internou, né, que ele teve a crise, né, e aí ele internou no hospital e teve que entubá-lo. E como ele gostava muito de música, a gente ia lá e cantava para ele. E logo no início que ele foi entubado, a gente cantava e ele começava a mexer com a mão, né, como se estivesse regendo, sabe? Assim. E aí, nesse tempo, a gente crê, né, que era ele que ainda estava ouvindo um pouco, né, da nossa voz. Mas depois entrou em coma mesmo e ficou 3 meses. Mas nesses 3 meses que ele estava em coma ali, a gente estava sempre cantando, porque ele gostava muito de música, né? Então, todos os dias a gente ia lá, eu colocava uma música para ele ouvir, eu cantava. Então, eu estava sempre assim. E quando meu pai veio a falecer, eu fiquei meio distante, sabe? Deu um distanciamento. Ficamos muito abalados com tudo, sabe?
E eu me distanciei muito de Deus, me distanciei dos trabalhos. Eu não conseguia louvar, não conseguia cantar. E eu cantava no Ministério de Louvor, eu cantava em corais. E aí eu não conseguia mais. E depois de um tempo, depois de 1 ano, 2 anos, assim, mais ou menos, eu comecei a voltar aos pouquinhos. E voltei também com as crianças, né? E aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente estava, né, com um trabalho com as crianças e a gente não parava, nossa igreja não parou na pandemia, né? Inclusive com as crianças, nós fazíamos o culto das crianças também. E numa dessas ministrações do culto das crianças, Deus falou tão grande no meu coração, tão forte. A gente estava falando sobre. Era um domingo de ceia. E aí eu tive realmente um encontro com Deus nesse domingo, nesse dia, que eu estava preparando ali a lição. E, tipo, parece que caiu assim, uma escama, assim, sabe, dos meus olhos. E eu pude ver, assim, caramba, eu acho que eu estou vivendo de ativismo, de religiosidade, porque desde pequenininha eu sempre fui servindo, sempre fui envolvida com tudo. Não precisa. Não, é porque aí ajuda a relaxar. E aí, Espera um pouquinho aí, que aí Ah, tá, depois. retoma aqui a... Vou deixar, porque aí se der uma engasgada, Uhum. né? Porque quando a gente emociona, você sabe... Você sabe, Elaine, que coisas que mais estressam uma pessoa, nível mais alto de estresse que a gente pode passar, é quando a gente perde alguém. Segundo é a separação conjugal, que também é uma perda assim muito grande, né? E aí passar por essas perdas mexe com a gente. Uhum. E aí, quando eu fui percebendo assim que desde pequenininha eu estava sempre envolvida com os trabalhos na igreja. Meus pais sempre envolvidos. E aí, crescendo, e fui envolvida. Então, eu estava sempre no ativismo, né? Então, parecia que era tipo... Eu estava vivendo de religiosidade, sabe? Não era, assim, uma vida de amor pela obra. Era porque eu tinha que fazer, tinha que fazer e tinha que fazer. Então, nesse dia, Deus me tocou e assim eu pude perceber que, meu Deus, não é isso. Eu tenho que fazer de coração, eu tenho que, não é fazendo dessa forma que eu tenho que ser. Não é assim, ativismo, só trabalhar, 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 que aí eu vou ter, né, o meu lugar no céu. Não, eu tenho que viver, servir, trabalhar, mas para a honra e glória do nome do Senhor. E foi nesse momento que eu tive esse encontro com Deus e assim, mudou completamente. Mudei com a minha família, mudei com meus filhos e fui orando a Deus também para que Deus tocasse e mudasse também o coração do Mota, né? Porque não adianta só um. Os dois têm que estar juntos, né? Em sintonia também, para poder a gente conseguir fortalecer a família, né? E assim, isso foi há pouco tempo, né? Na pandemia, 2019, desde... E é importante dizer também, pastor, ela é entrevistada, mas eu vou me intrometer. Que eu via ela se mexendo dessa maneira. Não quero, tem que fazer. E eu tinha uma resistência muito grande. Eu falei, não, não é assim, cara. Tem alguma coisa errada nisso aí. A gente precisa. Eu estava começando a ter um entendimento, né? Como eu falei em outras ocasiões aqui, a gente tem que ser integral, né? E às vezes eu via que não era uma integralidade, era como se fosse um serviço. Não, tem que ir, uma obrigação, tem que ir, tem que fazer, tem que acontecer. E eu comecei a ver, talvez por conta das orações dela, que eu falei, não, não é assim que funciona. A gente tem que ser mais leve, tem que cuidar da família também. Era uma coisa, nossa, quantos finais de semana na pandemia que a gente estava lá envolvido fazendo, aí de repente eu parava e falei, não, tem alguma coisa errada. Não era para ser pesado assim. O fardo não é leve, não está escrito, então. Mas graças a Deus a gente tem atingido o entendimento, né? Pois é, então, trabalhando com o Ministério Infantil já há algum tempo. E o nosso Ministério Infantil aqui da igreja, ele tem um nome, né? GD Kids. Me diz como é que foi aí essa virada para dar uma nova nomenclatura, uma nova cara e tal, como Deus falou. Isso é importante para a gente saber
como Deus age, né, nesses Uhum. detalhes que são importantes a beça. Isso. Quando a gente. Acho que foi no ano que vocês vieram para cá, 2018, né? 2019, 19? foi, Isso. No ano da pandemia, né? pandemia. É, é, eu a gente estava no Ministério Infantil, né, trabalhando, só que eu tinha uma visão, assim, como acho que a maioria das pessoas tem hoje em dia, né, que o Ministério Infantil era assim, para os adultos terem o culto e participarem do culto, deixa as crianças lá, elas vão brincar, vão pintar uma folhinha e depois a gente volta. Então, os adultos vão ser cheios da presença de Deus e as crianças ficam lá desenhando. Geralmente a pessoa falava cultinho. Cultinho. Isso aí é ruim. Salinha, né, com as crianças e tal. Então, eu tinha essa mentalidade também. Até que uma amiga minha me mandou um podcast de um casal de pastores lá de São Paulo. E eles foram falando, assim, muitas coisas relacionadas ao Ministério Infantil e falando, assim, da importância das crianças, né? E aí explicando que se a criança ela crescer conhecendo a verdade e a palavra de Deus, como que vai mudar a adolescência, como é que vai mudar a juventude e como é que vai mudar a futura geração do nosso Brasil, do nosso mundo, da nossa igreja, porque eles são os futuros líderes, os futuros profetas, né? Quem sabe futuros médicos, futuros pastores, futuros missionários, e se eles não forem embasados desde o início, quem sabe o que vão ser na adolescência, né? Ou na juventude. Então, ela foi falando assim várias coisas que foi tocando. Eu falei, meu Deus, hoje a gente está desperdiçando esse tempo, essa oportunidade de alcançar essas crianças para Cristo. E depois, quando a gente for lá na frente olhar os adolescentes sendo formados, poxa, onde nós erramos, né? Assim, a gente tem o dever de anunciar o evangelho e alcançar eles para Cristo. Eles têm a escolha deles, mas se eles forem fundamentados na palavra, crescerem já desde pequenos, fundamentados na palavra, a probabilidade deles mudarem, né, eles irem para a faculdade, né, e receberem outros princípios, vai ser muito menor, porque eles já vão estar embasados com a verdade. Né? E tudo que o mundo for oferecer para eles, eles vão querer combater com a palavra. Ah, não, eu conheço essa verdade. Essa que eles estão me pregando não é uma verdade. Então, eu vou, né, me basear com essa verdade. E aí, com base nisso, ela, inclusive, falou sobre a importância do ministério ser em família, em casal, porque não adianta, ainda mais assim, esse mês das crianças, né? A gente fica assim, cheio de trabalho, cheio de coisa, né, para fazer as programações, para alcançar as crianças. E aí, o marido, se ele não estiver junto, ele não vai entender isso. Como muitas vezes o Mota não entendia antes dele entrar na liderança com a gente. E aí fica difícil. E aí começa a gerar brigas, começa a gerar discussões, e aí o casamento, né, na maioria das vezes, fica assim a desejar. Mas aí ela estava falando dessa importância, e eu comecei a orar, pedindo a Deus para colocar no coração dele também, né, a importância de trabalharmos juntos. E aí Deus tocou, e graças a Deus ele tem nos acompanhado juntos. Eu assisti esse podcast, o podcast foi... Ela me pegou pelo pé, né? Porque eu gosto muito de podcast. E aí era o marido e a esposa, líderes do ministério de uma igreja relevante no país, com sede lá em São Paulo. E aí eu assisti, eu não vi nada do que ela tá falando. Eu só vi assim, caramba, o marido dela tá junto. Uhum. Aí quando eu terminei de assistir, eu falei, tá bom, amor, eu aceito o desafio. eu vou pro Ministério Infantil também. Mas foi o início de uma mudança de mentalidade na minha cabeça também, para entender tudo isso. Tem algo importante que eu ouvi uma vez, faz muito tempo, né? Em que as igrejas colocam sempre mulheres para poder atuar no Ministério Infantil. E isso é um problema. Porque depois eles chegavam à pré-adolescência, adolescência, e ficavam na mente assim, pô, esse negócio de Deus aí é coisa de mulher. Mulher que vai cuidar da vida espiritual e tal, porque nenhum homem fazia isso. Mas quando essa visão começou a mudar e os homens começaram a trabalhar, isso deu um salto muito grande na cabeça daqueles que estão sendo ministrados, né? É verdade. Até para criar identidade nos meninos também, né? Uhum. Porque as mulheres cuidavam de meninos e meninas. Aí quando chegava, eles não tinham uma referência, que muitas vezes a referência a gente tem percebido
no tanto que a gente tem estudado, que os meninos pedem a referência, porque são só mulheres que cuidam só, e quando chega não tem uma referência muito legal, às vezes são famílias que estão passando por problemas, ou são mães solo, ou são as vós que cuidam e tal, aí as crianças pedem referência. E com o homem dentro do Ministério Infantil, ele ajuda isso, as crianças também a terem uma referência masculina, né? E aí, o nome, né, GD Kids, que é a simplificação de Geração de Discípulos Kids, veio disso, né, da importância das crianças, né, de nós formarmos discípulos de Jesus. E esse é o nosso objetivo, formar discípulos de Jesus para que eles sejam relevantes aí no mundo, influenciem, né, a sociedade através da palavra de Deus. E é esse o nosso objetivo que nós temos aqui. E eu tenho feito cursos, né, tenho estudado. A gente, inclusive, ministrou treinamento, né? Terminamos há pouco tempo aqui o treinamento com alguns líderes aqui da nossa equipe. Graças a Deus, nós temos uma equipe agora que tem essa mesma visão, né? Porque é importante a gente trabalhar juntos com a mesma visão, porque aí as coisas vão andando no caminho certo, né? Então, esse treinamento nós fizemos e a equipe está bem unida, sabe? Bem junto mesmo, com esse propósito, engajados. O objetivo é alcançar o coração das crianças, né? Certo. Onde você buscou preparo, assim, equipamento, orientações, né? Que você deve ter ido em alguns lugares aí. Eu participei de algumas conferências no Rio, na Igreja Batista da Atitude, que a gente foi lá também. E a própria pastora da Atitude, ela tem um curso também, né? E aí eu fiz esse curso também com ela, onde, assim, dá bastante embasamento, né, fundamentos para o Ministério Infantil também. E aí fiz esses cursos e foi quando a gente aplicou também aqui na igreja. E tem a igreja de São Paulo também, né? Como é que é o nome do ministério lá? É o G52. G52 também. Tem três pastoras que são referências para mim. A pastora Wilson, lá da Atitude, os Hayashis, né, lá de São Paulo, e a pastora Fabiana, que é da Goiânia, da Igreja Radicais. Não, da Videira, desculpa. Elaine, esse mês agora da criança, você falou aí de 5, né? Me veio à mente que tá com uma programação aí, 5, né? Fala pra gente aí, como é que é isso? O que está acontecendo? Esse mês a gente está trabalhando o plano de salvação com as crianças, né? Que a gente denominou como um Super 5. É um programa que já é feito, né? Esse programa em algumas igrejas também. E aí a gente adotou para cada domingo a gente trabalhar uma cor. E a gente já trabalhou a cor amarela com eles, né? Que é mostrar para eles a questão, né, do céu, né? Que Deus é um Deus que veio para trazer a gente para a vida eterna. E aí a gente vai trabalhar também o preto, né? Que é sobre o pecado, o vermelho, o branco e o verde. E aí a gente vai fundamentar tudo isso na questão do discipulado. Nós temos PGs também, né? O PG, pequeno grupo com as crianças, que são de pais, os pais deixam as crianças e ficam no PG também, que a gente tem para os pais e tem para as crianças. E aí a gente já falou que é para pais e filhos. Mas quem quiser, jovem, os pais que já têm filhos já formados, podem participar também. A gente coloca pais e filhos porque os pais deixam as crianças e tem uma oportunidade para as crianças também aprenderem, né? E aí a gente está buscando isso, buscar o crescimento das crianças. E tem uma coisa também, pastor, que eu fico olhando elas conversando, eu fico mais assim nos bastidores ajudando na estrutura, né? Mas... logística, etc. etc. E coisas técnicas, mas eu fico vendo elas conversando às vezes. Como é que é? Conta pra gente, Elaine. Tornar os ensinos bíblicos acessíveis e divertidos para as crianças, porque as crianças têm um tempo que prende atenção. Então, se não for lúdico, se não for dependendo da faixa etária, né, a gente não consegue prender a atenção deles. Daqui a pouco eles já estão conversando, já estão andando pela sala, ou querem beber água, querem sair, não sei o que, quer ver a mãe. Mas quando a gente consegue criar uma estratégia, conta um pouquinho como é que a gente faz no ministério.
Tem 2 desafios, né? Um desafio é da equipe estar preparada, né? Treinar não, desculpa, estudar, ser capacitada, né? Preparar a administração e para as crianças. Então, o tempo de preparo, porque demanda. Crianças, a gente trabalha com lúdico, com recursos visuais, com dinâmicas, com atualidades também. Então, isso demanda tempo e então demanda um certo preparo antecipado da equipe, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, trabalhar com criança dá muito trabalho, dá trabalho, mas a gente tem a recompensa depois, né? E as crianças, o tempo das crianças, né? Cada faixa etária tem um tempo de... a palavra agora. O tempo de concentração, né? Cada faixa etária tem um tempo de concentração. E aí a gente tem que lidar com esse tempo. Os menores têm um tempo de concentração de até 5 minutos. Então a gente tem que trabalhar para poder inculcar o princípio do dia, o versículo, tudo que a gente vai falar, a palavra, nesses 5 minutos. E aí vai mudando de recursos para poder trazer outras estratégias para as crianças. Já os maiores têm, assim, até 10, 12 minutos, dependendo da idade. Então, em cada tempo, a gente tem que ter um trabalho específico para isso. Então, demanda estratégia, demanda criatividade, né, da equipe, todo um preparo, né, todo um roteiro. Nossa programação, né, na igreja hoje a gente tem a IBD com a classe das crianças, nós temos o culto de manhã, e aí tem também o ensaio. Depois a gente faz um culto de manhã, missionário, e o ensaio, que a gente tem o coral. E à noite a gente tem um culto evangelístico, né? Já para as crianças. Então as crianças já chegam na igreja e vão direto para o culto. E aí tem o culto para os menores e o culto para os maiores. O roteiro do culto das 2 faixas etárias é o mesmo. Claro que adaptados às suas idades. Mas o princípio, o versículo e a ministração que a gente vai falar é a mesma para as 2 faixas etárias. Então, eles saem dali já aprendendo a mesma coisa. Certo. Você falou aí de concentração infantil, criança. E você está na igreja há muito tempo, né? Você esteve como criança, trabalhou com criança de um tempo e outro. Como é que é hoje, no mundo que a gente vive, a cabeça das crianças, o tipo de criança, o ensinamento, família, tudo, de hoje comparado com algum tempo atrás aí, não muito distante, né? Como é que tá? Hoje eu acho que está mais difícil a concentração. A gente tem que arrumar mais recursos, chamar mais a atenção para as crianças, porque assim, o mundo tem oferecido muitas coisas. E eles têm muito mais acesso à internet, muito mais acesso a desenhos. Antigamente, a gente tinha uns horários específicos que passavam os desenhos. Se passasse daquele tempo, a gente perdia. Hoje em dia, não. Você olha lá, você põe no YouTube, você coloca qualquer coisa lá e você vê qualquer coisa que estiver disponível. Então, a gente precisa aprender isso para eles, né? E ali a gente já fala que não pode levar o telefone, né, para o culto, porque a gente sabe, até alguns maiorzinhos, se tiver o telefone, vai ter uma hora que vai estar entediado, vai mexer no telefone e acabou. Então, a gente preza sobre isso e trabalha essa concentração, né, em cada faixa etária. É importante que, quando eu tive um encontro com Deus, e aí eu percebi a importância de estar trabalhando com as crianças, eu fiquei assim, meu Deus, eu como mãe preciso me dedicar mais ao ensino dos meus filhos. Eu preciso que os meus filhos, eles tenham um novo nascimento. Porque não adianta nada a gente ficar lá falando, se eles não tiverem um novo nascimento. Então, isso que a gente busca, alcançar o novo nascimento das crianças. Porque quando as crianças tiverem, né, uma conversão genuína, o novo nascimento, tudo vai mudar. A gente tem até uma musiquinha que é chave lá. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Então, quando ele entra realmente no nosso coração, ele muda tudo. E aí eu fiquei pensando, nossa, os pais precisam despertar para isso.
da importância das crianças estarem aprendendo, e não só na igreja, né? Não só ali. Ali é só um braço. Nós somos uma parceria. É importante eles estarem inculcando nas suas casas, né? Colocando nos portais, colocando nas paredes versículos bíblicos, colocando músicas cristãs, né? Para eles, tem músicas de todos os jeitos, né? De todos os ritmos para as crianças também. Então, é importante, né? Não deixá-los muito com telas, assim, olhando outras coisas, né? Coloca desenhos bíblicos. Ah, mas aí você vai pensar assim, não, vai ficar muito bitolado, vai ficar muito... mas a gente está aqui para quê? A gente está aqui para ter a vida eterna, né? Então, deixa eles. Eles não vão ficar, assim, separados do mundo, do convívio das coisas, porque tem as amizades, tem as influências e tudo. Mas eles vão estar, assim, pelo menos com uma mente mais voltada para a palavra de Deus, para a Bíblia. Lá em casa a gente tem esses exemplos, porque as crianças lá, no dia a dia, o dia inteiro, assim, cantando louvores, cantando músicas, cantarolando, inventando músicas. O Henrique é um inventador de músicas, de letras. Compositor. Muito legal. E o principal, sabe, pastor, a gente fala, mas a gente faz em casa, como se fosse um laboratório. A gente não tá falando assim, não, porque eu li e vi que é importante. A gente viu a diferença. E nós temos visto a diferença, sim, porque a Esther a gente começou de uma maneira, o Henrique a gente começou de outra. Então a gente vê hoje o Henrique com 6 anos, ele tá bem à frente do conhecimento da palavra do que a Esther estava na época, porque a gente estava assim, eu lembro que eu pedi perdão para ela, para Elaine e para as crianças, que eu estava muito omisso como pai. Eu estava sendo assim, o provedor. E aí a gente mudou, depois que virou essa chave na Elaine, depois virou a chave em mim lá na pandemia. Aí a gente começou realmente. E graças a Deus fez a diferença na vida da Esther e está fazendo na vida do Henrique desde o início, porque a gente não fala só porque, não, tem que fazer, porque eu vi casos. Não, a gente está fazendo em casa. E a gente vê a diferença que faz nos nossos filhos. E a gente quer isso para todo mundo. Quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer logo dar de presente, né? E é importante dizer que, assim, nós não somos perfeitos. Não, nem um Não pouquinho. é assim, todo dia a gente chega, a gente senta lá, vamos lá, todo mundo sentadinho, bonitinho. Não. Nossa, tem dias que não Vocês dá são pra uma família normal, né? tem dias que não dá. O Henrique fica lá Quando e ele quer era brincar, menorzinho, e quer correr, então. quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não dá, mas a gente não pode deixar de fazer. Nem que seja 5 minutinhos, se a gente lê a palavra. Hoje em dia, o que eu estou fazendo? Eu já percebi que no café da manhã, a gente faz um café com Bíblia lá em casa, eu e o Henrique. Então, a gente vai, na hora do café da manhã, eu leio lá a devocional dele, a gente lê a Bíblia com ele, e tem sido bom, né? E toda vez ele vai, mãe, minha Bíblia, mãe, meu café. Ou ele vai para algum lugar para dormir na casa da minha mãe, ou na casa da tia, ele leva os livrinhos para poder fazer também. Então, assim, a gente vê que está crescendo com essa mentalidade, sabe? E é importante a presença dos pais fazerem, eles verem também isso, né? É importante. E a Esther que está chegando agora, tá pré-adolescente, né? Ela já está envolvida nisso. E às vezes, quando ela não consegue fazer, que a gente perde a hora, sai para estudar e tal, ela, quando chega do almoço, não pede nada para ela. Ela fala assim, não, primeiro eu vou fazer minha devocional. Aí ela vai fazer a devocional. E agora ela já está fazendo sozinha. E às vezes até o Henrique senta com ela lá para poder fazer junto, no né? final de semana, normalmente eles fazem juntos. Ok, Elaine, nós vivemos num tempo que nós temos, assim, muitos casos de crianças especiais. Síndrome de Down, autismo e etc e tal. E nós, nem a ciência sabe lidar direito com isso, está aprendendo, né? Estamos engatinhando, segundo alguns especialistas, né? Augusto Cury diz que nós temos um problema nas crianças hoje, que é a síndrome do pensamento acelerado, né? Tal, e estamos aprendendo. E nós, como igreja, então, estamos nem engatinhando, estamos no berço ainda, né? Como é que você vê isso aí? O que você pensa sobre o futuro de igreja, o trabalho com essa faixa tão importante para Jesus também? Na verdade, assim, né?
o evangelho é para todos, né? Para todos, crianças, inclusive também as crianças que têm algum tipo de necessidades especiais, né? E a gente tem estudado sobre incluir esse ministério também, porque hoje a gente não tem um ministério específico com essas crianças, né? Mas a gente já tem, né, crianças aqui também que têm alguma necessidade e a gente já tá junto, tá aprendendo junto com eles. E a gente vê a importância disso, porque tem muita gente. Tem muita gente. Se a gente olha assim ali fora, tem muita gente e tem famílias que não vão à igreja, não vão à igreja porque não tem um espaço para eles. É importante a gente incluir, sim, é importante a gente estar junto, sim, mas também a gente precisa estar preparado para receber e capacitado, né? Porque tem que ter pessoas específicas para poder acompanhar e ministrar a mesma palavra que está sendo ministrada para as outras crianças, ser ministrada também para essas crianças também, porque eles precisam aprender a palavra. E é importante isso. Eu lembro de um sobrinho autista que temos, e autista não, o sobrinho não é autista, mas o filho do sobrinho, né? Meu sobrinho neto é autista, ele tem hoje 10, 11 anos, né? E a gente foi para casa deles passear nas férias, eles moram no sul do país, e a gente foi a uma igreja e ele foi. Os pais não têm costume de ir à igreja, não vão à igreja, e ele foi com a gente à igreja. E levou abafador, aquelas coisas todas. Ele ficou um tempo com as crianças, depois ficou no culto com a gente. E quando nós voltamos, a mãe dele perguntou assim: E aí, você gostou? Ele disse: Gostou. O que você gostou lá e o que você encontrou lá que você gostou? Ele disse: Jesus. Olha. Nossa, para mim aquilo foi joia. E a gente olhando para ele durante o culto, a programação que ele estava junto com a gente ali, não parecia que ele estava percebendo, que ele estava interessado naquilo que estava ali, mas ele estava ligadaço, né? Então, a gente tem aí um grupo que nós precisamos atender como igreja. Tem. A gente tem pensado nisso também, incluir, né, esse ministério também com as crianças. Você estava falando do seu sobrinho, né? Domingo passado, no nosso culto, que a gente fez o culto amarelo, né? E aí a Helena, né, que é a criança que a gente tem aqui, que tem uma síndrome rara, e aí ela ainda não fala muito bem, né? Não se expressa muito bem. Mas a gente estava fazendo uma brincadeira de intencional, né, para perguntar sobre o que a gente tinha aprendido. E aí, uma das perguntas, a gente perguntou para ela: o que não pode entrar no céu? Aí ela respondeu prontamente: castigo. Ou seja, que é o pecado, né? E aí que a gente já tinha falado isso. A gente achou assim: ela não vai saber responder, não vai saber falar e tal. E respondeu assim prontamente. Então, assim, mesmo ela no jeitinho dela, né, ali, ela tá ouvindo e tá assimilando. 4 anos. Que legal. 4 anos. Que joia, que joia. Ô, Elaine, o Mota vai perguntar para você qual é aquilo que você quer deixar como mensagem para os pais e para as crianças nesse mês de outubro, mês da criança. Deixou uma mensagem aí para os pais, a importância que os pais têm na vida das crianças, na vida espiritual. Dá um recadinho para eles aí, para nós. Então, a mensagem que eu quero deixar para os pais é que vocês não deixem seus filhos assim distantes da palavra de Deus, que vocês se dediquem. Não é fácil, mas é desafiante, mas não desistem, porque mais para frente, quando eles se tornarem adolescentes e jovens, se eles estiverem fundamentados na palavra, na verdade, nos princípios da palavra de Deus, com certeza eles vão ser adolescentes e jovens que vão influenciar a sociedade para um mundo melhor, né? Para coisas melhores, inclusive para levar outras crianças para Cristo. Então, se você deseja que seus filhos sejam crianças, sejam filhos fortalecidos, sejam filhos bons, que seguem um caminho certo, fundamentem ele na palavra do Senhor. Inculque mesmo. A Bíblia fala em Deuteronômios, inculcar, ensinar o seu filho no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, ele não se desviará desse caminho. Então, faça cultos domésticos, leia a palavra, incentive seus filhos, que as coisas vão melhorar na sua família, na sua casa e no futuro deles também. Ok, tem mais uma perguntinha aí. Qual o maior desafio hoje para quem lidera crianças no trabalho com crianças na igreja?
O maior desafio hoje é equipe. A gente ter pessoas disponíveis, preparadas, com coração disponível para poder servir. Porque a gente ainda tem uma equipe pequena para o tanto de trabalho que a gente faz, então exige muito de muitas pessoas, mas se a gente tiver mais pessoas envolvidas, vai ser melhor. Vai ser melhor, que a gente pode até criar novas salas, né, novos cultos relacionados, inclusive o Ministério de Inclusão. A gente precisa de pessoas disponíveis para poder abrir o Ministério de Inclusão. Tem outras turmas também, por exemplo, a classe dos bebês. A gente não tem um culto para os bebês específicos, porque não temos uma equipe para isso. Então, o maior desafio hoje é equipe. Ok. Rafa, se Então, quiser. beleza. Acho que tá tudo bem dito. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, meu amor, participar, tá? Foi muito bom. Foi muito bom Ah, estar sim. aqui. Eu queria encerrar de uma forma diferente hoje, se você me permitir. Claro. Né? Que tem uma pessoa especial com a gente aqui hoje. E eu queria que ele viesse aqui para a gente mandar um abraço para todos os nossos companheiros que estão nos seguindo aí. Você pode vir aqui, Henrique? Ficar do lado da sua mamãe? Hoje ele está aqui com a gente. É do outro lado. Lá do outro lado. Do capuz. Esse aí, olha, Esse é o o menininho. herdeiro. É a bênção do Senhor. A E Sulinha. Deus comandando. Em breve vou dar um banho nesse rapaz, vou batizar ele. Já perguntou. Foi Já que perguntou. qual idade que ele pode se batizar. Tá com cabelo bonito. Dá um beijo, pessoal. Manda um beijo para esse pessoal que está assistindo você aí, Fala aí no Henrique. microfone, Fala, filho. fala. Manda um abraço para todo Não? mundo. Vergonha? Tá com vergonha. Ok, gente boa. Um abraço, satisfação estar com vocês. Obrigado, Elaine. Brilhou aqui no nosso podcast aqui. Valeu, Obrigada. Mota. Valeu toda a Valeu. equipe. Obrigada. Um abraço para todos aí. Em nome de Jesus. Falou, gente. Até mais.